that again. Oi, pessoal, tudo bom? Gente, hoje irei falar com vocês um pouco sobre Esconderijo do Tempo. Como Esconderijo do Tempo, de Mário Quintana, tem 50 poemas, eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar aqui com vocês dois que têm as principais temáticas que ele aborda dentro desse livro de poemas, tá bom? Então, nesse período em que Mário Quintana foi escrever Esconderijo do Tempo, o que ocorre? Ele já tinha 60 anos. Quando imagine, Mário Quintana com 60 anos, já tem uma mentalidade ali bem madura, já tá nos seus... Mário Quintana já está nos seus 60 anos, então ele já tem uma visão bem madura do que ele quer escrever e principalmente dos seus pensamentos, já tem uma ideia formulada da vida. Então, quando Mário Quintana escreve esses 50 poemas, várias questões da sua vida pessoal e também do seu cotidiano, o que está ocorrendo ao redor dele, o que está ocorrendo na sociedade. Por isso que é muito importante você assistir os vídeos anteriores, onde eu e a Sara falamos um pouco sobre o modernismo, que é a segunda geração que pertence a Mário Quintana, e também onde ela falou do contexto histórico, o que ocorria aqui no Brasil, para envolver também na escrita do autor, até porque a literatura ela é um reflexo da realidade, ela tá interligada com a história, por isso que é muito importante vocês ficarem ligadinhos, tá bom? E esses temas que aparecem no Esconderijo do Tempo, a frequência são a valorização da imaginação, olhem só, o sonho, a fantasia, a humanidade, a existência, o carinho, o aconchego e até mesmo o escapismo da realidade. O que seria esse escapismo? É a fuga, é tentar fugir um pouco da realidade e abrir mão do que está ocorrendo para querer criar um mundo aqui na imaginação. Então ele coloca isso na própria poesia. Até porque Mário Quintana, ele teve uma vida, não vou dizer solitária, porque ele não se descrevia assim, solitário, mas ele teve uma vida boêmia, uma vida de festas, como já foi falado. Ele queria curtir mais a vida e até mesmo não formou uma família, não teve filhos, então ele preferiu viver assim. E se ele preferiu viver assim, quem sou eu para julgar? E eu tenho aqui um poema para vocês que será Análise de 666. Um trava-língua, assim. Vou fazer uma pequena leitura, mas o editor vai colocar aqui o poema para vocês. E é muito fácil achar esses poemas no Google. A vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Ah, tempo. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, passaram 60 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. E se me dessem um dia ou uma outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguia sempre frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Esconderijo do Tempo ele criou em 1980. E olhem só como ele utiliza o tempo, as marcações de horas, nesses trocadilhos que ele utiliza no poema. E aqui vocês vão ver o reflexo que é a passagem do tempo. Ele fala muito sobre isso. Ah, e se me desse, se tivesse. É o que nós fazemos, não é? Por exemplo, tinha muito que estudar para uma prova minha, prova da UEMA, mas eu vou dizer assim, eu ainda tenho meses para estudar, eu ainda tenho algumas horas, é só daqui a alguns meses. Olha só o que ele fala aqui. De repente passou o tempo. É o que você vai fazer se você não estudar e chegar no dia da prova, você vai dizer, e se eu tivesse estudado, e se eu tivesse mais uma hora, e se eu tivesse 60 dias, e se... já passou. Então ele retrata isso, o nosso arrependimento, quando nós procrastinamos, quando nós não fazemos nossas coisas e nos arrependemos depois. Então ele utiliza também uma linguagem simples, de fácil acesso, que é o uso da linguagem coloquial. Lembram lá em Macunaíma que tem essa briga para nós utilizarmos mais a linguagem coloquial, até porque é a que nós lidamos diretamente?
Pois é, aqui ele também vai colocar isso, a linguagem coloquial, a linguagem de fácil entendimento. O Elírico propõe também menos burocracia em relação ao tempo vivido, que nós vivamos mais livres, mais abertos, até porque isso reflete a vida dele, porque ele tinha uma vida mais tranquila, uma vida boêmia, uma vida de festinhas e cigarrinhos. Não façam isso. Então, ele queria também que as pessoas se sentissem mais livres nessa questão de tempo, não se cobrassem tanto, apenas vivessem de forma mais simples, com mais fluidez. Então, esse poema, nós tivemos já algumas características. Eu vou falar com vocês aqui mais um, que é Os Poemas. Sim, o título é esse, Os Poemas. Eu vou ler um pequeno trecho, só alguns versos, para vocês, mas vai estar bem aqui do lado que o editor vai colocar. Os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde pousam, no livro que lês. Quando fechas o livro, ele alcança o voo, como de alçapão. Então aqui Mauro Quintana ele faz uma exploração dos plurissignificados de os poemas. É como se fosse a junção de todos os poemas e ele coloca dentro deste. Por que ele faz isso? Porque ele faz a metáfora do pássaro, que o pássaro é aquele que faz o seu ninho, tem a sua casa, mas não deixa de voar, não deixa de viver, não deixa de conhecer outros lugares, não deixa de aproveitar. Então ele diz que essa metáfora, em algumas entrevistas dadas, é explorado no decorrer de todo o seu texto. Além disso, ele usa o verso livre, sem ritmos, com ritmos e com musicalidade, que é para dar a sensação ali que você vai lendo, vai viajando, vai ouvindo uma música, que é o que faz sentir bem. E é isso que ele transpassa. É o sentido dos poemas que ele quer passar viaja nos teus pensamentos, escute uma música, descanse, dê asas à sua liberdade imaginativa, à sua liberdade de imaginar. Então ele coloca nos seus livros, já lembrando que ele tem 60 anos, então escute um conselho de um senhorzinho. Ele já coloca isso para vocês. Viaje no seu pensamento, dê liberdade à sua imaginação, a bons pensamentos. Seja uma pessoa que tenha sonhos, que tenha objetivos e não deixe de viver. Então ele coloca isso de uma forma mais musical, mais tranquila e bem crítica também, certo? Eu coloquei só esses 2 poemas para vocês, mas já coloca tudo aqui, a questão que ele trata nos outros 50 poemas. Claro, cada um na sua forma diferente. Então, vamos só recapitular. Eu tenho aqui às vezes até saudoso, lembrando da infância, lembrando dos bons momentos, sendo mais subjetivo, mais sonhador. Diferente de Mário de Andrade, que é mais realista, crítico mesmo. Aqui Mário Quintana ele já utiliza na segunda geração a subjetividade, a imaginação e o amor, certo? Espero vocês lá no Instagram, aqui nos comentários para dar o feedback, tá bom? Curte, compartilha, comenta e pode deixar aqui cheio de comentário, curte. E é isso. Espero vocês. Tô com sede.